Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos em vós comece e para vós termine, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, meus queridos irmãos e irmãs, no dia de hoje nós estamos iniciando mais um passo na catequese. Terminamos um primeiro tempo, que nós denominamos querigmático, e agora estamos iniciando um novo tempo. E nesse novo tempo, esse primeiro tema nosso é falar sobre os sagrados pilares da Igreja. E a Igreja Católica, ela não é fundamentada somente nas Escrituras. Nossa Igreja Católica, ela é fundamentada nas Sagradas Escrituras, na Sagrada Tradição e no Sagrado Magistério. Essa constituição por estes três pilares sólidos são fontes inesgotáveis que levam até o povo as verdades da fé. É através destes três pilares fundamentais que a Igreja nos revela com segurança e sem equívoco nenhum as doutrinas e ensinamentos divinos a ela confiados. Vamos iniciar, então, pelas Sagradas Escrituras. Quero lembrar aqui que, se não fosse a Sagrada Tradição, nós nem teríamos a Sagrada Bíblia. As Escrituras, elas sim existiam, mas foi através da Igreja, através do seu Sagrado Magistério e da tradição, que prepararam e coletaram e formaram a Bíblia que hoje nós temos. Então, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, como nós a chamamos, né? A Bíblia é uma palavra derivada do grego e que significa, então, uma porção de livros. É de onde também vem a palavra biblioteca. Por quê? Porque a Bíblia, embora nós a tenhamos como que um livro, elas são, no caso da Igreja Católica, 73 livros, sendo 46 do Antigo Testamento e os outros 27 do Novo Testamento. O interessante é que a unidade da Bíblia, apesar de ter sido escrita durante séculos por pessoas diferentes, por culturas diferentes, por pessoas diferentes, pessoas mais novas, mais velhas, pessoas mais cultas, com menos cultura, né? Digo, cultura intelectual, né? Ela tem uma unidade. Por quê? As pessoas escreveram, mas o principal autor, vamos dizer assim, e por que não dizer até mesmo o único autor, é o próprio Deus. Porque foi através da inspiração divina que os escritores humanos, sagrados escritores, vamos dizer assim, escreveram. Foi através da inspiração do Espírito Santo. Afinal de contas, como compreender que o Espírito Santo é o autor principal das Escrituras? E que papel, então, tiveram os escritores na composição dos textos sagrados? Por que nós dizemos, então, que todos os livros foram inspirados diretamente por Deus? Mas em que sentido? Então, são nesse sentido que a gente vai tentar conversar aqui. Deus sabe se servir do homem sem ferir a nossa liberdade. É de fé católica, então, que os livros que compõem as Sagradas Escrituras são divinamente inspirados, e por isso tem, então, a Deus mesmo pelo principal autor, como já foi dito para vocês. E isso não significa, porém, né,
que nos tenha sido transmitido por simples ditado, como nossos irmãos espíritas costumam dizer, né? Através de uma psicografia. Não foi assim, né? Mas sim por uma intervenção divina. Nem que, portanto, os autores humanos, né, também denominados agiógrafos, tenha pouca ou nenhuma participação na composição dos textos santos. Sim, nós temos a participação do ser humano. Apesar de ser, antes e sobretudo, palavra de Deus, a Bíblia não deixa de ser também produto da nossa ação, da ação dos homens. A inspiração bíblica, com efeito, ao mesmo tempo em que permite a Deus ser o autor principal das Escrituras, não exclui, abre aspas, a paternidade do autor humano. Fecha aspas. Lido, pois, à luz da tradição apostólica, abre aspas, o livro sagrado é obra de Deus e do agiógrafo, de maneira que o livro todo, pode fechar aspas, com cada um de suas partes, procede tanto de Deus quanto do autor humano. O Espírito Santo, ao inspirar por um carisma sobrenatural e extraordinário aos autores sagrados, não suprimiu o que neles havia de humano. Antes, movendo-os e excitando-os a escrever, assistiu-os de tal modo que só escreveram e expressaram com fiel e infalível verdade aquilo que o mesmo Espírito lhes ordenou que escrevessem. O Espírito Santo dele, do agiógrafo, se serve como que de um instrumento, não, porém, com violência, mas preservando-lhe a liberdade e personalidade. E isto de tal maneira e tão suavemente que com facilidade se pode reconhecer nas páginas sagradas a índole e os traços característicos de seus respectivos escritores humanos. Então, as pessoas estudiosas, né, que fazem uma teologia bíblica, vamos dizer assim, eles conseguem até que com uma certa certeza dizer em que tempo aquele livro foi escrito, em qual cultura ela foi escrita, em que lugar ela foi escrita. Justamente porque ali está caracterizado as palavras, a maneira de falar, o jeito de escrever. Então, apesar de que seja obra divina, dá para saber que os traços característicos de seus respectivos escritores humanos está lá. A autoridade da Igreja, ao receber um texto como canônico, isto é, um texto inspirado por Deus, não lhe atribui tal nota, senão que a supõe e a reconhece infalivelmente. Então, os bispos, né, da Igreja, que é o magistério da Igreja, eles, ao receberem, os primeiros bispos, né, ao receberem lá o texto inspirado, eles não foi eles que disseram assim, este aquele não é, por bel prazer. Vamos ver, né? As Sagradas Escrituras, portanto, não se consideram inspiradas porque assim o tenho determinado a autoridade eclesiástica, né? Como eu disse. Pelo contrário, é justamente por serem inspiradas, as acolhe, venera, medita e proclama, né? Justamente porque elas são inspiradas, é que elas são aceitas. Não é os bispos que vão escolher. Portanto, apenas o magistério da Igreja é capaz de discernir e garantir tanto a inspiração quanto a autenticidade dos textos. Por quê? Porque é o próprio Espírito Santo também que os inspira nesse trabalho, vamos dizer assim, de acolher os textos. Então, o magistério da Igreja ele é capaz de discernir e garantir tanto a inspiração quanto a autenticidade dos textos sagrados e, por conseguinte, das doutrinas neles contidas. E é porque este mesmo e autêntico magistério
as declara e ensina como tais, que nós cristãos podemos estar seguros, sem perigo de erro, de que as Sagradas Escrituras não só contêm, como são a própria e única palavra de Deus. E como que essa Bíblia chegou até nós, né? Porque no tempo em que a Bíblia foi inspirada por Deus e escrita, não havia o que nós temos aqui hoje, né? Esses papéis, né? E, como eu disse, ela não foi escrita toda de uma vez, e nem pela mesma pessoa. Foi durante séculos que essa Bíblia foi sendo escrita. E antes, quando não havia papel, antes também da invenção da imprensa, os escritos bíblicos eram feitos em tijolos, né? Papiros. Que eram papiros? Papiros são tirados de plantas, né? Que cortada do tronco e feito como que tábuas, tabuinhas, né? Saíam como que folhas largas, e ali eles faziam as suas anotações. E também em pergaminhos, né? Pergaminhos, o que era pergaminhos? Eram peles de ovelhas, carneiros, né? Preparadas para esse fim. Inclusive, isso já era uma evolução, né? Porque daí eles já faziam os rolos. Naquele tempo, os livros eram determinados também o nome de rolos. E para ser um dos livros, era uma porção de rolos, né? Quem conservou e difundiu a Bíblia? Olha, a Bíblia chegou até nós intacta, completa e sem nenhuma adulteração, através dos antigos monges, né? Monges são homens que faz um voto religioso e se retira da vida do mundo para viver com outros monges e cuidar da parte espiritual, né? Então, esses monges transcreveram milhares de cópias, não foi uma cópia, eles transcreveram milhares de cópias, né, em pergaminhos. Portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, chegou até nós única e exclusivamente por meio da Igreja Católica. E essa Bíblia, então, ela tem uma divisão, eu até já citei aqui no começo. Ela é dividida em duas grandes partes, né? A primeira parte, que trata da história, vamos dizer assim, do povo de Deus, e começa lá no Gênesis, com a criação, com todo o hino da criação, como nós já vimos aí quando foi dito pelo amor de Deus, né? Então, e a gente chama essa divisão de testamento. E o primeiro testamento a gente chama de Antigo Testamento. E a segunda parte, que é depois de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Novo Testamento. E a palavra testamento significa também pacto, contrato, aliança. Daí que a gente diz, né? Da antiga aliança de Deus com a humanidade, que foi feita por meio de Abraão e Moisés. E a nova aliança de Deus com a humanidade, feita por meio de Jesus. Então, a antiga aliança começa lá em Gênesis e vai até Jesus, e de Jesus em diante até terminar, né, o Novo Testamento. E o Antigo Testamento, como eu já disse, tem 46 livros que tratam da humanidade e da doutrina do povo de Deus. E o Novo Testamento contém 27 livros que narram a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo, né, e dos apóstolos, e a história dos primeiros 60 anos da Igreja. E em que língua que foi escrita a Bíblia, que nós conhecemos, né? Ela primeiro foi escrita lá no Antigo Testamento, quase que tudo em hebraico, que era a língua dos hebreus, né? E alguns livros em aramaico, que era a língua que Jesus usava, e o livro da sabedoria já foi escrito em grego. Já o Novo Testamento foi todo ele escrito em grego. A primeira grande tradução da Bíblia chamava-se Vulgata e foi feita por São Jerônimo, que, aliás, nós estamos próximos de comemorar essa data. Se não me engano, 30 de setembro, o dia da Bíblia. E esse mês é o mês da Bíblia. O mês de setembro é o mês que nós dedicamos à Bíblia. Tempo bom para nós conhecer melhor as Bíblias, né? Então, São Jerônimo,
por encargo do Papa Damaso, concluiu essa tradução no ano de 384, então já no quarto século depois de Cristo. A Bíblia já foi traduzida em todas as línguas mais conhecidas e é o livro mais lido e meditado. Agora, a Bíblia, quando ela foi escrita, ela não era dividida. Sim, já tinha o Antigo e o Novo Testamento, mas não era dividida cada livro em capítulos e também não tinha, cada capítulo não tinha os seus versículos. Isso veio depois, para nos facilitar. Os capítulos e versículos servem para acelerar o processo de procura de algum texto. Imaginem vocês. Não fosse assim, estaríamos folheando entre centenas e centenas de páginas para achar o que procuramos. A divisão em capítulos foi feita pelo cardeal Estevão por volta do ano 1200. E já a divisão em versículos foi feita por um frade Santos Paganino, já no ano de 1528, já bem próximo de nós, que surgiram então aí os versículos. E há uma diferença também entre a nossa Bíblia católica e a Bíblia denominada protestante, né? Depois da Reforma Protestante, os protestantes não aceitaram a Bíblia, a primeira Bíblia, como legítima. E a nossa Bíblia, então, para a gente saber a diferença, é que a nossa Bíblia contém todos os livros inspirados por Deus, né? Os 46 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento, ou seja, os 73 livros. Já a Bíblia protestante contém apenas 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Então, suprimiram aí 7 livros, que eles não consideraram canônicos, por eles considerados apócrifos, aquilo que não é inspirado, né? A Bíblia católica também, para a gente saber que é uma Bíblia católica, ela costuma trazer ao pé da sua página, das páginas, né, notas explicativas para nos ajudar, para ajudar o leitor, para nos ajudar a compreender melhor a própria palavra de Deus. Porque às vezes tem palavras que a gente não conhece e pode ser que ali tenha uma explicação, ou até mesmo um pequeno texto. E também apresenta, na primeira página, a palavra imprimatur, que significa imprima-se, que é de um bispo. Isso nos garante que é de absoluta e se trata da palavra de Deus autêntica, que é uma Bíblia católica, né? Absolutamente católica. A leitura da Bíblia exige também muito respeito, humildade, prudência. E essa anotação é minha. E, sobretudo, fé, né? A Bíblia precisa ser lida também com os olhos da fé. Humildade. Por que humildade? Ler não tendo a pretensão de entender tudo o que há na Bíblia. Alguns textos precisam mais do que uma leitura rasa do nosso dia a dia. Será preciso uma contextualização, quer dizer, saber quando isso foi escrito, né? O que acontecia naquele tempo, quem governava, como que eram as coisas naquele tempo, né? Qual era a cultura. Então, ela tem que contextualizar uma compreensão segundo para o quem e quando foi escrito. Então, isso é uma contextualização, né? E isso, às vezes, não conseguimos sozinhos. Daí a necessidade de termos a humildade de buscar com alguém que já tenha mais tempo de caminhada. Pode ser um padre, um catequista, né? Dos bons, não eu, né? Ou algum livro especializado. Então, fazendo um parênteses aí, está aparecendo aí, Júlio. Então, falando de um livro especializado, eu, particularmente, um livro que eu sempre considerei bastante enigmático é o Apocalipse. E eu procurei, né, durante algum tempo, entender o Apocalipse. Perguntei para alguns padres, deram algumas explicações, mas um dia, andando lá por Aparecida,
né, na livraria Aparecida, eu me deparei com esse, Explicando o Apocalipse, escrito por esse Francisco Albertini, da editora Santuário, né? Ele me parece, eu não vi aqui se ele é redentorista, mas não me lembro agora. E descobri também que ele não tem somente esse livro. Eu descobri que ele tem uma coleção. Depois de eu ler esse Explicando o Apocalipse, que, aliás, me ajudou muito, não só o Apocalipse, sobre o Apocalipse, mas também sobre a própria Bíblia, né? E então é isso. Se você não consegue alguém para te ajudar, eu recomendo que vocês tenham outros livros, outros autores, né? Eu vi que depois de ler isso aí, encontrei vários autores, mas até então eu não conhecia. Então isso aí é muito bom, tá? Ler também com prudência. Como assim? Nunca pegar-se a uma só frase sem conhecer o texto todo e o contexto. Sempre conhecer o texto ou o contexto. Nunca arriscar interpretações pessoais, sobretudo sobre doutrina, pois, agora isso aqui, abre aspas, nenhuma profecia é de interpretação pessoal. São Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 20. O verdadeiro conhecimento da Bíblia se adquire aos poucos, pela leitura contínua, meditada, refletida, sempre pedindo o auxílio do Espírito Santo. Por isso que é com fé. Se você pede ao Espírito Santo, porque você tem fé. E com muita paciência diante daquilo que no momento não compreendemos bem. Às vezes a gente lê, não compreende, de repente você ouve uma pregação que vai falar exatamente sobre aquilo que você leu e não compreendeu. Agora vem uma parte aqui, que é uma parte prática. E essa parte prática, para a gente explicar aqui nesse vídeo, não é muito legal, eu não gostei. Então, de que se trata? De como interpretar, como conhecer as citações bíblicas, né? Para quem já é prático, conhece bem, manuseia bem, tem uma certa familiaridade com a Bíblia, vai ter facilidade, né? Mas para que serve a vírgula na citação bíblica? Para que serve o ponto e vírgula, o hífen, o tração, o travessão, os S's, né? Porque às vezes tem lá um versículo, tem S, tem dois S's, essas coisas todas a gente teria que ter um momento assim junto para poder explicar. Mas tem assim, eu vou deixar esse texto para todos os catequistas, no grupo dos catequistas, e eles, se quiserem, passa para vocês, ou se quiserem ou se puderem. Mas se vocês tiverem uma Bíblia católica, né? Eu tenho aqui uma Bíblia da tradução da CNBB, e tenho da Ave Maria, e tenho também a TEB. E essas Bíblias, TEB é a tradução ecumênica da Bíblia, tá? É uma Bíblia própria para estudo. Então, ela tem, nas suas primeiras páginas, todas essas explicações. Para que serve, né? A numeração, em vista do... Então, tem tudo isso aí, notas de rodapé. Então, tem todas essas explicações aqui, inclusive explicações sobre cada livro, né? As Bíblias já costumam ter isso aí. A nossa Bíblia católica tem isso, né? Para você conhecer um pouco da contextualização de cada Bíblia. Então, isso eu não vou citar aqui. E a gente já vai, então, para o próximo pilar. Falamos do primeiro pilar, que é a Sagrada Escritura. Agora nós vamos falar da Sagrada Tradição. O que é a Sagrada Tradição? É aquilo, antes de ser escrita a Bíblia, ela foi, vamos dizer assim, vou falar do Novo Testamento. Não tinha Bíblia. Nós, para falarmos na catequese, a gente leva o catecismo da Igreja Católica, no mínimo, né? E temos a Bíblia. Nós baseamos nisso, nos fundamentamos nisso. Mas no tempo dos apóstolos não havia Bíblia. Tinha, sim, o Velho Testamento, o Antigo, né? Não chamar de velho, não, né? Chamar de Antigo Testamento. Porém, nem todos naquela época sabiam ler, nem todos tinham acesso, porque, como eu disse, não tinha as Bíblias, né? Tinha lá escritos em pergaminhos, ninguém ia ficar carregando aquele tanto de pergaminho. Então, aquilo era falado, isso é a tradição. A Bíblia foi transmitida, primeiro, vamos dizer assim,
tudo que Jesus ensinou aos apóstolos foi transmitido oralmente. Somente 20 anos depois é que começaram a surgir, que resolveram, vamos dizer assim, os próprios apóstolos, alguns deles, ou discípulos desses apóstolos, que foram anotando as pregações, principalmente de São Pedro, né? Vamos dar o exemplo de Pedro. Pedro, ele pregava, falava sobre o reino de Deus, ensinava os ensinamentos que Jesus deixou, mas ele tinha o apoio de Marcos. E Marcos era um bom escritor, vamos dizer assim. Então, ele anotava e ele escreveu a Bíblia, vamos dizer assim, que chama Bíblia de o livro de São Marcos. Mas, na verdade, São Marcos, o que ele escreve são as pregações de Pedro, por assim dizer, né? Foi com Pedro que ele aprendeu. Então, esse outro pilar que eu estou dizendo é a tradição, sobre os quais se assenta a fé da Igreja Católica. E é a sagrada tradição apostólica, né? Essa tradição. Essa tradição, chamada pela Igreja de sagrada, é tudo aquilo que ela recebeu dos apóstolos, né? E que a eles foi confiado diretamente por Jesus Cristo. Então, não se trata assim uma tradição como nós falamos assim, tradicionalmente eu faço uma festa de fim de ano lá em casa. Não é uma tradição assim, né? A tradição, que eu digo, é de transmitir, né? E também nos antigos também foi a mesma coisa. Sabemos que o magistério da Igreja, que é o outro pilar, né? Extrai todo o ensinamento que dá aos fiéis da revelação divina, que se compõe da tradição oral, que foi o que eu disse, que veio dos apóstolos e da tradição escrita, a Bíblia. E sobre essa tradição escrita e oral, com igual importância nas duas formas, que o magistério da Igreja assenta seus ensinamentos infalíveis. Portanto, a Igreja Católica não se guia apenas pela Bíblia, como fazem, né, os nossos irmãos protestantes, mas também pela revelação escrita, mas também pela revelação oral que chegou até nós. Sem esta última, né, nem mesmo a Bíblia existiria. Aliás, foi por aí que eu comecei a nossa conversa, né? Se não fosse a tradução oral, nem mesmo a Bíblia existiria. Como diz Dom Estevão Bittencourt, ele diz isso aí, né? E redigida pela Igreja, a transmissão do Evangelho feita pelos apóstolos fez-se de duas maneiras, oralmente e depois por escrito. Como esse aqui eu vou dar uma puladinha, porque eu já falei sobre isso. Ensina-nos a importantíssima Constituição Dogmática, que é a Dei Verbum do Concílio Vaticano II, que, para que o Evangelho sempre se conserve inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Então, os apóstolos, né, vamos dizer assim, os nossos primeiros bispos, cujo Papa, então, na época, nem tinha esse nome Papa, né, mas o chefe, vamos dizer assim, da Igreja naquele tempo, Pedro, né, e hoje os papas são os sucessores e os bispos sucessores, assim, dos outros discípulos. Vemos que os apóstolos deixaram como seus sucessores os bispos, para que estes transmitissem aos seus sucessores o depósito da fé que eles tinham recebido de Jesus. Sabemos que São Paulo instituiu muitos bispos. Por exemplo, colocou Timóteo como bispo à frente da importante igreja de Éfeso. Enviou Tito para a ilha de Chipre. E assim vai. Sei que depois de... Aí é São Paulo falando, né? Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que irão proferir doutrinas perversas com o intento de arrebatarem após si os discípulos. Vigiai. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Então, nós vemos nesta passagem a preocupação do apóstolo, recomendando aos bispos
constituído pelo Espírito Santo, que cuidem e vigiem o rebanho de Deus, a fim de que os hereges não lhe façam mal. Então, agora, vamos conversar sobre o último, vamos dizer assim, o terceiro pilar, né? Como eu disse, a Igreja Católica ela é fundamentada nesses três pilares: as Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Quando fala magistério, nós lemos de professor, não é verdade? Lembramos também de colégio. O Papa e os bispos, eles formam o colégio do Sagrado Magistério. A fé, além de ser uma realidade interior, conta também com um elemento objetivo, a saber, o fato de ser precisamente a fé da Igreja. Ou seja, a manifestação histórica da verdade de Cristo, preservada e transmitida ao longo dos séculos mediante a tradição. Nós conversamos há pouco, né? E as Sagradas Escrituras, que é, vamos dizer assim, também outro pilar, cuja defesa e interpretação está a cargo do humilde serviço do magistério eclesiástico, ou seja, o magistério da Igreja. Jesus Cristo instituiu a Igreja, dizendo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Aquela primeira frase, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, está em Mateus 16, versículo 18. Já essa última, Jesus, após morto e ressuscitado, aí ele disse aos apóstolos, pouco antes dele ascender aos céus, né? Então, Jesus, aliás, perdão, isso ainda foi no capítulo, lá no capítulo 16 ainda, lá no versículo 28 é outra passagem, no mesmo Evangelho de Mateus, me perdoe. Jesus, após a sua morte e ressurreição, agora, apareceu aos seus 11 discípulos e lhes disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E depois fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, Jesus, ele não nos abandonou. Ele não foi para o céu e está lá olhando de alegre só, não. Ele não nos abandonou. Através da Igreja Católica que ele fundou sobre os primeiros apóstolos, né? Os primeiros bispos, vamos dizer assim, que ele constituiu, e também através dos outros sacramentos que ele deixou ao longo da sua vida, né? Que a gente pode perceber isso. Nós vamos falar sobre os sacramentos ainda aqui na catequese, é um dos próximos temas que a gente vai ter lá pela frente. Então, essa igreja a gente a tem até hoje, e Jesus está conosco. Por isso, as portas do inferno, e ela nunca vai acabar. Então, Jesus está vivo na igreja, o seu corpo místico, né? A igreja, o seu corpo místico, onde ele é a cabeça, e nós somos os seus membros. Esta igreja chegou até nós e permanecerá até o final dos tempos, conforme a promessa de Jesus, pela sucessão apostólica. Então, Jesus conferiu aos apóstolos o encargo de dirigir a igreja através desse mandato. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto tempo deu?